E muito cuidado, porque amanhã teremos eventos que podem gerar bastante volatilidade nas criptomoedas. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise dos gráficos do Bitcoin. Vou estar comentando sobre um evento macroeconômico extremamente importante que vai acontecer amanhã. Também vou estar falando da análise de sentimento do Bitcoin, comentar sobre esse evento de vencimento de opções que vai acontecer em breve. Irei falar também da análise das principais altcoins. Hoje tivemos um dia de alta aí, vou falar disso, mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico, se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seu comentário e também, pessoal, compartilhar os meus vídeos, o conteúdo aqui do canal com pessoas que vocês conhecem, que se interessam pelo tema. Lá no nosso canal do Telegram, a gente divulga notícias em primeira mão, então se vocês quiserem saber aí dessas informações em primeira mão, não deixe também de acompanhar o nosso canal no Telegram e bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E pessoal, indo aqui para o gráfico do Bitcoin, tá? Hoje tivemos um dia aí de leve alta, né? O Bitcoin chegou a bater na máxima do dia em 106.500 aproximadamente, mas ele acabou fechando ali na região dos 104, tá? E aí, Tainan, será que agora vai subir de fato? E pessoal, eu posso dizer que apesar do susto que a gente teve no início da semana com aquela questão da DeepSeek, aquele medo todo dos investidores de um estouro de uma bolha lá nos Estados Unidos, a tendência do Bitcoin continua sendo de alta do ponto de vista gráfico, tá? A gente vê aqui que graficamente nos últimos dias o Bitcoin parece ter iniciado para cima o rompimento de uma bandeira de alta com alvo lá na região dos 160, tá? Eu particularmente sou mais conservador e acredito que até os 120 é bem plausível, 160 eu tenho minhas dúvidas se o Bitcoin vai por agora, tá? Mas o que o gráfico está dizendo é que segue a tendência de alta, a expectativa continua sendo, por enquanto, de valorização do Bitcoin e o que a gente tem são padrões gráficos apontando alta, tá? A gente não tem padrões gráficos agora apontando uma forte queda, tá? Se a gente for aqui no gráfico de uma hora, dá para dizer que o Bitcoin está formando aqui um topinho duplo, tá? Que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa, mas é um padrãozinho bem pequeno aqui no gráfico de uma hora. Se a gente fizer uma projeção aqui realista desse alvo que pode acontecer se o Bitcoin vier romper ali os 104.600, seria um alvo lá no 103.700, tá? Então não seria um movimento aí muito grande, muito alarmante. No geral, a gente segue aí com expectativa de alta para o Bitcoin, mas sem sinais novos em relação aos que a gente já tinha nos últimos dias, tá? Pessoal, amanhã a gente vai ter um evento extremamente importante para o mercado de criptomoedas. E esse evento, pessoal, é o vencimento de aproximadamente 7,8 bilhões de dólares em opções de bitcoins que estão programados para amanhã, sexta-feira, dia 31 de janeiro de 2025. Isso vai ocorrer às 8 horas no horário de Londres, ou seja, às 5 horas da manhã no horário de Brasília, tá? Então, na madrugada, quando nós acordarmos, esse vencimento já vai ter ocorrido, mas fato é que tudo isso deixa o mercado bastante volátil, tá? Por que que o mercado fica tão agitado em dias de vencimento de opções? Né? Primeiro, porque quando essas opções expiram, os traders que detêm essas opções precisam decidir se eles vão vender, se eles vão exercer suas opções ou se eles vão deixar elas expirarem sem valor, tá? E os market makers aí, que são os grandes investidores que vendem essas opções, geralmente vão precisar ajustar suas posições para evitar prejuízos, e isso muitas vezes vai envolver comprar ou vender grandes quantidades de bitcoins, e no caso de outras criptomoedas que eles tenham comprado opções também no mercado spot, tá? No mercado aí que a gente negocia. Então isso faz muita gente, esses grandes market makers terem que comprar e vender uns valores grandes em um só dia. Isso faz com que a gente tenha uma negociação anormal, um volume maior do que o normal de negócios no mercado. E também tem um outro detalhe, pessoal. Muitas das pessoas que investem aí, que fazem uso dessas ferramentas de opções, são traders, negociantes aí que fazem hedging, tá? Que é basicamente uma proteção para limitar aí os prejuízos, né? E se um grande volume de opções está prestes a expirar, essas pessoas que venderam essas opções, né? Essas pessoas que estão fazendo hedging, elas podem comprar ou vender bitcoins no mercado spot ou também nos mercados futuros para balancear a sua exposição, tá? Então,
eles podem acabar ajustando aí a pressão, né, comprador ou vendedor, e isso aí faz muita gente ficar comprando e vendendo o tempo todo. E nos últimos tempos a gente tem visto que vencimentos em que ocorreram vencimentos aí de mais de 5 bilhões de dólares em opções costumaram ser eventos aí bastante voláteis, costumaram deixar o preço bem agitado nesse dia, tá? E tem algo aqui, pessoal, que é interessante, tá? Aqui tá falando nessa reportagem aqui que o ponto de máxima dor, né, o Max Pain Point, ele tá em 98 mil dólares, tá? E o Bitcoin agora está acima dos 104 mil dólares, né? Isso é importante porque isso indica que é no preço ali de... no preço de máxima dor, os compradores das opções, quem comprou ela para se proteger, perde mais dinheiro e quem vendeu as opções ganha, tá? Então, no caso atual, em que o Bitcoin está acima do preço de máxima dor, isso significa que quem comprou as opções conhecidas como calls, que estão no dinheiro, que são as opções de compra, eles podem ter lucro, eles podem querer exercer essas opções, enquanto quem vendeu essas opções com o preço de máxima dor ali na região dos 98 vai perder dinheiro se eles exercerem, provavelmente vão exercer, e por isso que muitas vezes quando grandes instituições, grandes traders que conseguem influenciar o mercado de alguma forma estão nessa situação, eles tentam empurrar o preço lá para os 98, seja por meio de notícias ou qualquer coisa, tá? E em teoria, esse preço de máxima dor em 98 mil iria sugerir então que seria possível que ocorresse uma queda até os 98 mil, mas isso não é garantido só por causa desse vencimento. Vai depender se quem aí estaria no prejuízo consegue empurrar o mercado para esse ponto ou não, tá? E amanhã também vai ser um dia agitado para os outros mercados, para o mercado americano, porque a gente vai ter a divulgação do dado de inflação mais esperado, mas antes vou só fazer um resumo aqui do que aconteceu hoje, tá? Em termos de economia americana, tivemos revisão do PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos, a revisão veio abaixo do esperado, ou seja, a economia dos Estados Unidos pode ter crescido menos no quarto trimestre do que o mercado esperava e, por incrível que pareça, isso é bom porque indica economia mais fraca. Economia mais fraca significa que o Fed pode cortar juros, tá? É lógico que ele não vai cortar ou subir juros somente por causa desse dado de revisão do PIB do quarto trimestre, mas já dá um norte para o mercado, isso aqui tende a deixar o mercado otimista, tá? A gente também teve pedidos iniciais de seguro-desemprego e ele veio a 207, quando a expectativa era 224, né? Bem abaixo, mostrando a economia forte na última semana, o mercado de trabalho aquecido. Então tivemos dados aí contraditórios, mas para mim esses dados de hoje não eram tão importantes, tá? Para mim o que vai pegar mesmo é o que vem amanhã às 10h30 da manhã, meus amigos. Vocês se lembram que ontem a gente teve o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falando publicamente. E o que ficou claro é que se o Fed vai cortar ou não os juros aí nas próximas reuniões vai depender muito da inflação. E amanhã a gente vai saber como fechou o núcleo do índice de preços PCI no ano de 2024, porque amanhã, dia 31 de janeiro de 2025, sexta-feira, a gente vai ter divulgação do núcleo do PCI às 10h30 da manhã. Então o mercado vai estar todo atento para saber como que veio o dado de dezembro, que é no caso do mês passado. Se a gente tiver o núcleo do PCI crescendo acima de 0,2% amanhã, no mês de dezembro, a gente pode ver uma correção aí do mercado. O mercado pode tomar um susto se esse número vier maior, porque significaria que a inflação está mais alta do que o Fed espera, e se a inflação está mais alta, a gente tende a ter aí mais demora para cortar os juros, que é o que em tese faria o mercado subir, ajudaria o mercado de criptomoedas a subir mais rápido e com mais força, tá? E isso aí também poderia fazer a inflação na base anual ficar acima, né? Vamos supor que, por exemplo, ela ficasse em 2,9. Isso seria um péssimo sinal para o mercado, porque indicaria aí que a inflação está igual ela terminou 2023, tá? Então seria aí um problema, tá? Vamos ver como isso vai vir amanhã. Acredito que se acontecer desse dado vir igual o esperado, que é 0,2, né, ou abaixo, a gente pode ter aí uma subida boa no mercado, tá? E atenção, pessoal, porque o último PPI, índice de preço ao produtor, veio abaixo da expectativa e muitos dos componentes que são usados
para calcular o PPI, eles são usados para calcular o PCI, então talvez esse dado aqui pode surpreender para baixo aí, dependendo das condições também, tá? É lógico que para afirmar isso eu precisaria analisar ali os dados do PCI que tem em comum, né? Mas enfim, só para vocês terem ideia aí do que está acontecendo. Então, eu estou otimista com esse dado porque, como eu disse, o outro veio bom, tá? A gente também não pode deixar de olhar aqui a análise de sentimento. Quando a gente vai aqui para o TRDR, a gente vê que temos mais pessoas apostando na queda do que na alta, mas não temos tido, nas últimas horas, um aumento aí do Open Interest, tá? Ontem a gente tinha, quando eu fiz o vídeo de noite, né, eu falei, olha, o Open Interest está subindo e o Long Short Rate está caindo, tá? E aí a gente teve uma subida do Bitcoin até a região ali dos 106.400 aproximadamente, tá? Agora a gente tem mais pessoas apostando na queda, mas a gente não está tendo um aumento. Pelo contrário, a gente está tendo uma diminuição de novas posições abertas. O que importa é ver isso daqui quando as posições começarem a aumentar, tá? E a gente também tem que olhar aqui para o Liquidation Rate Map. Bitcoin pegou aquela liquidez, uma boa parte daquela liquidez acima que a gente estava vendo aí nos últimos dias, região dos 106.500 ali aproximadamente, 106.400, tinha bastante liquidez. Bitcoin foi lá e consumiu essa liquidez. A gente ainda tem um pouco acima ali na região dos 107.500, região dos 106.400, tá? E agora a gente tinha alguma aqui abaixo, né? Principalmente ali na região de aproximadamente, vamos ver aqui, região dos 104.400 aproximadamente. Então, o Bitcoin já caiu e começou a pegar aí uma parte dessa liquidez, né? Ainda tem um pouco mais abaixo ali na região dos 104.250, tá? Então, até os 104 o Bitcoin poderia corrigir. Agora a gente já não tem tanta liquidez dos dois lados. E lembrando, a gente está entrando agora no final de semana, tá? E agora a gente também tem que ir aqui para a situação das principais altcoins. Hoje tivemos um dia de queda da dominância do Bitcoin, o que é bom para as criptomoedas alternativas em geral. Mas a gente agora tem que ver se isso vai continuar, tá? Porque nos últimos dias a dominância tinha subido bastante. Isso atrapalhou muito as altcoins, fez muitas altcoins derreterem. E a gente tem que falar aqui também das principais, tá? Ethereum em primeiro lugar, pessoal. Ethereum aqui nos tempos gráficos menores, no gráfico de uma hora, parece ter formado aí um fundo duplo, padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, e o alvo desse fundo duplo está ali na região de aproximadamente $3.400, tá? Então, Ethereum pode subir até os $3.400 ali para buscar esse alvo, tá? Nos tempos gráficos maiores, se ela conseguir romper esse canal de baixa, ela vai estar formando uma bandeira de alta, mas ainda não rompeu. Ela tem que romper os 3.400, que são o alvo dessa figura, para ela conseguir essa proeza, tá? Então, Ethereum ali está com alvo, por enquanto, lá perto dos 3.400. Solana, meus amigos. Solana, nos tempos gráficos maiores, sem grandes novidades. Aí, nos tempos gráficos menores, se ela conseguir romper os 244, aí ela forma um fundo duplo com alvo lá nos 263. Mas, lembrando, isso ainda não aconteceu, tá? A gente também tem que olhar o gráfico aqui da BNB, Binance Coin, pessoal. Quando a gente olha o gráfico da BNB, eu particularmente não consigo ver aqui um padrão, tá? O gráfico da Binance Coin nos últimos tempos já tá um gráfico bem ruim aí de analisar, de operar, né? XRP, tá? O gráfico da XRP parece ter rompido para cima nas últimas horas aí. Uma bandeirinha de alta com alvo lá nos 3,60. Mas lembrando que a XRP tem uma resistência extremamente forte nos 3,30, tá? Que é o topo histórico. Enquanto ela não romper isso, vai ser complicado aí fazer uma aposta tão grande, tá? Então, XRP aí tá com sinais de alta. Vamos ver aí se ela consegue sustentar esse movimento aí amanhã, tá? Dogecoin, pessoal, apesar de tudo, apesar da melhora na situação do mercado, a Dogecoin ainda não conseguiu desfazer aquela bandeira de baixo com alvo nos 22 centavos, então ela segue aí com esse alvo que é ruim, né, para Dogecoin, mas é o que o gráfico está indicando, tá? Tron subiu bastante hoje, né? Ela fez uma subida de quase 5%, mas a gente não consegue ver aqui padrões gráficos muito claros. Na verdade, dá para forçar um pouco a barra aqui e desenhar um fundo duplo, tá? Padrão aí que normalmente indicaria reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O alvo desse fundo duplo seria lá nos 26 centavos, tá? Um alvo bem perto, né? A gente já está em 25, então assim, não teria uma subida muito grande para Tron, tá? Tom virou stablecoin, tá sem padrões novos por enquanto, tem que ficar atento aqui para ela não formar um triângulo descendente, tá? Porque se a Tron romper para baixo, aquela região ali dos 4,75, aí ela pode formar um triângulo descendente
E aí, meus amigos, ela poderia cair bastante, mas ela tem que romper primeiro, tá? Por enquanto ela está se segurando no suporte. A Avax também teve um dia de alta, pessoal. A Avax acabou se levantando aí, né? Voltou ali para perto dos 35, tá? Ela formou aqui também um fundo duplo padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Se a gente for buscar o alvo aqui da Avax, está ali na região dos 35 dólares e 18 centavos. Tá? AVE, pessoal, gráfico da AVE aí subiu bastante hoje também, né? Hoje tivemos um dia aí de alta forte para a AVE. Tá? E quando a gente vai aqui para o gráfico dela, a gente vê aqui que ela parece ter iniciado o rompimento para cima de um ombro, cabeça-ombro invertido aqui no gráfico de 1 hora. Tá? Um padrão que normalmente indica continuação, reversão de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Né? E se a gente for buscar aqui o alvo desse padrão da AVE, até onde ela pode subir, a gente tem alvo aí para ela lá na região de aproximadamente 322 dólares, já ia falar errado, me desculpem, tá? Mas ela bateu o alvo aqui já, tá, pessoal? Então, sem grandes novidades para a AVE por enquanto, agora ela está em uma região de resistência. Pendle conseguiu subir hoje, mas ela vai ter que subir mais. A Pendle precisa voltar acima dos 4,20 para ela invalidar esse ombro cabeça ombro que ela tem aqui, que está projetando ela muito abaixo, tá? SUI, pessoal, tivemos um dia de alta forte para SUI, tá? A SUI formou aqui um fundo duplo na região de suporte, essa região aqui dos 3,40 que segurou ela é 38% da retração de Fibonacci, tá? E ela formou um fundo duplo aqui, e se a gente fizer uma projeção desse fundo duplo para saber até onde a SUI pode subir, a gente vê alvo para ela lá nos 4,44, tá? NIR, por enquanto, não tem aí um padrão rompido, tá? Mas se ela conseguir romper aquela região ali dos 4,70, ela vai formar um fundo duplo. Mas ainda não formou, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal. Chainlink, tá? Chainlink parece estar rompendo para cima aí um fundo duplo também no gráfico de 1 hora, padrão que normalmente reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. O alvo está lá nos 26,82. E nos tempos gráficos maiores, a Chainlink rompeu para cima uma cunha descendente com alvo lá perto dos 40 dólares, tá? Então essa é a situação da Chainlink. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar é a Polkadot, pessoal. O gráfico da Polkadot, ele também fez um fundo duplo aí, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vê que a gente consegue identificar aqui o fundo duplo. Se a gente fizer uma projeção para saber até onde a Polkadot pode subir aí, nas próximas horas a gente vê alvo para ela lá nos 6,51, tá? Então, essa é a situação aí das principais altcoins, tá? Tem uma que eu tenho que falar aqui também, que é a ENA, né? Que é uma moeda que o pessoal pede aí com uma certa frequência, tá? A ENA também, além de SUI, ENA também vai passar por um despejo aí nos próximos dias, tá? ENA formou aqui não sei, pessoal, o gráfico da ENA não está muito convincente não, tá difícil falar em padrão. O que eu vejo aqui é que nos tempos gráficos maiores, no gráfico diário, ela rompeu para baixo, um topo duplo com alvo lá nos 55 centavos, tá? Então a situação da ENA aí também não está muito legal. E no mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, uma excelente sexta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!